Olá, gente má, eu estou de volta 2 semanas depois, 3 tentativas de gravar esse vídeo, 1 mês que esse roteiro tá pronto, mas aqui vamos nós. Nós finalmente precisamos falar sobre o Gambito da Rainha e como que essa série é tão perfeita. No vídeo de hoje, o que deu errado com o Gambito da Rainha? A gente já sabe que não foi nada, porque essa série é perfeita, né? Mas a gente precisa falar dela. A série mais perfeita desse ano conta a história da Beth Harmon, uma prodígio do xadrez e também a sua jornada para se tornar a melhor do mundo. Protagonizada pela Anya Taylor-Joy, que é uma das atrizes mais promissoras da nossa geração, junto com a Saoirse Ronan, que nome difícil, de verdade. A Anya brilhou pra caralho esse ano, né? Afinal, ela fez um monte de coisa, Mas pra falar de O Gambito da Rainha, que afinal o nome é uma estratégia, uma entrada, nós precisamos falar de xadrez. Xadrez é um jogo muito antigo, o mais antigo que a gente conhece é um tal de Chaturanga, que é um jogo de estratégia indiano, e o que a gente conhece hoje foi influenciado por outros jogos de estratégia coreanos, japoneses e chineses, mas o tal do rei e a rainha foi introduzido no século XV, lá na Espanha. Já as regras modernas foram padronizadas no século XIX. A série trata não apenas da jornada da Beth para se tornar a melhor do mundo, a campeã do mundo, mas também trata de seus relacionamentos, o impacto das mães dela. A gente já pode dizer que essa é uma das melhores adaptações de um livro já feitas. Dizem mesmo que é a mais vista, que é a minissérie mais vista do ano. A série começa num evento que acontece, na verdade, no 6º episódio, que é ótimo. Começa com ela atrasada para mais uma partida de xadrez. Ela tá dormindo com roupas e dentro de uma banheira. Coisa mais engraçada é que a gente fica imaginando, eu fiquei imaginando pelo menos por bastante tempo, quem que tava na cama. Por que eles estavam escondendo? Isso é importante? E é meio importante, mas a gente vai falar isso um pouquinho lá mais na frente. A gente sabe que ela tá super atrasada, isso é um fato, mas depois disso a gente volta pro passado pra começar do zero, onde nós temos a mãe da Beth, que é uma PhD em matemática, porém cheia de problemas aparentemente. O pai dela aparece pra tentar pegar a garota, tentar ajudar, mas a mulher não aceita ajuda. Logo, nós temos ela dentro de um carro de encontro à morte. Como ela comete suicídio, a garota precisa ir para o orfanato. No orfanato, a primeira impressão que a gente teve foi de que, uau, será que ela vai passar bastante tempo aqui dentro? Eles começam falando dela, falando das circunstâncias dela, e a gente imagina que vai passar muito mais tempo ali com eles, mas não passa, isso que é interessante. Outra coisa é a primeira personagem que é introduzida depois dela, que é a Jolene, e a gente imagina que ela vai ser só mais uma, digamos, uma bully chata do mal que vai ser tipo antagonista da Beth, mas isso também não acontece, ou seja, ponto positivo para os escritores, ponto positivo para o escritor, porque foi muito bom, meio que subverteu a expectativa. O maior trunfo da série é fazer com que xadrez seja interessante, seja muito excitante, mesmo para pessoas que não conhecem nada disso. Eu não conheço nada, nunca entendi porra nenhuma, nunca aprendi as regras. E fiquei super vidrada e torcendo pela Beth. Ou seja, caramba! Pontos para cinematografia e também para direção. Logo a Beth está na escola e ela mostra grande aptidão para matemática. Ela termina lá as provas muito mais rápido que todo mundo, em primeiro lugar, né? E tem que ir lá limpar o apagador do quadro. Eu me identifiquei, já aconteceu muito comigo. Fazer o quê? Ela vai limpar o apagador, ou bater o apagador, eu nem lembro mais como que chama isso. E ela encontra o Sr. Scheibel jogando uma espécie de jogo que ela ainda não conhecia, sozinho. Ela fica fascinada e pede pra que ele a ensine, mas ele não ensina de primeira. E ela acaba xingando ele, tipo, nem ela sabe o que aquilo significa. Isso que é interessante. Depois de certa relutância, o Sr. Scheibel ensina o xadrez pra ela. E dá tudo certo. Quase tudo. No orfanato, eles oferecem pílulas pras crianças. Uma é vitaminas e a outra é um calmante. Como assim? Como que dão calmante pras crianças? Jolene disse pra ela que toma de noite que você vai ficar meio zonza e tal, e é bom pra dormir. A garota acaba ficando viciada, e quando o estado decide banir esses remédios, o orfanato para de administrar eles pras crianças, mas a menina já tá completamente viciada. De volta ao xadrez, ela começa, como vocês viram, ficar obcecada com o remédio e com o xadrez, as duas coisas juntas. Ela acredita que aquilo a acalma e faz com que ela visualize o xadrez inteiro, por exemplo.
o que é incrível. Porém, ela acredita que é por causa do remédio, mas não é. Então nós temos uma das duas cenas que são o máximo nessa primeira temporada, que é a cena onde ela vai competir numa escola contra a gente do ensino médio. Nós temos um monte de garotos com cara de fome mesmo e uma garotinha no meio deles. Ela é simplesmente fantástica e vence todo mundo, obviamente. De volta ao vício, ela tá tão obcecada com isso e tão viciada, obviamente, que ela consegue entrar no local onde estão as pílulas, né, que não estão mais dando pra ninguém. E, gente, olha essa cena. Ela começa a encher os bolsos de remédio, encher a boca de remédio, e todo mundo chega e eu... Caraca, acho que depois dessa cena ninguém consegue parar de assistir, né? Então a Beth é proibida de jogar xadrez. Eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, mas enfim. Alguns anos depois, acho que uns 4 anos depois, quando ela completa 13 anos, ela é adotada por um casal. Mãe é a Alma Whitley e o cara é o filho da puta Whitley. Esse pai, o Sr. Whitley, ele costuma viajar. E ele manda, no caso, uma pensão pra elas e pronto. E ele fica cada vez mais longe. E é claro que ele tá se esquivando da família. Bem, a série não explica se ele tá com outra família, se ele gosta de ser solteiro. Qual a razão? Elas começam a ficar praticamente sozinhas. E o dinheiro tá cada vez mais curto. A atuação da Anya Taylor-Joy é fantástica. Ela une a graça, a leveza e a estratégia. Parece que cada movimento tá sendo controlado, sabe? É como se a Beth fosse essa pessoa sempre andando suavemente por todos os locais, sempre sempre glamurosa e ao mesmo tempo um gênio. Eu adoro que na primeira vez em que a Beth precisa de ajuda para entrar num campeonato, numa competição de xadrez, ela manda uma carta pro Sr. Scheibel pedindo dinheiro da inscrição e ela diz que vai pagar ele. E no final ela não paga. Por que você não pagou, mulher? Você ficou quase rica. O relacionamento das duas, da mãe e da Beth, elas começam a crescer, sabe, de uma forma simbiótica. Uma precisa da outra. Afinal, uma foi abandonada e a outra é uma órfã e foi abandonada também. Só que é adotada. E ela acaba se tornando uma mãe de verdade pra outra. O que é fantástico. É muito legal quando a Alma pede uma compensação 10% do que ganharem pra ela ser, afinal, administradora da garota, ela é menor de idade. E a Beth diz, não, vou te dar 15%. E eu fiquei com o coração tão quentinho. Eu chorei muito nessa série. Eu choro por qualquer coisa, mas eu chorei muito nessa série. Então as duas começam a trabalhar juntas, afinal elas precisam se virar. O Sr. Whitley foi caçar coquinho, comprar cigarro, sei lá. E não voltou mais. Agora as duas trabalham juntas e a senhora Whitley a Alma, sempre liga pra escola dizendo que a Beth tá doente, só que elas estão indo, na verdade, pra outras cidades participarem de campeonatos. Que legal! No primeiro campeonato, pois é, ainda é no segundo episódio, se eu não me engano, ela conhece o Harry Belchick e o Townes. O Townes é o crush infinito da Beth, cara. Já o Harry, ele era o campeão estadual e já é vencido no primeiro campeonato da Beth. O mais legal é quando os dois estão competindo. A cinematografia nessa cena é fantástica. Cara, a linguagem que eles usam é incrível. Um momento ele tá alto, ele tá confiante, a Beth não tá tão confiante. E depois, no final, ela já está mais confiante e ele está ok. Porque existe um certo respeito, existe esse senso de competição, certo? Então, é muito legal ver esse senso de camaradagem entre os campeões, não, entre os competidores. Isso reflete também até no campeão mundial, Borgov. Então a Beth começa a ficar mais famosa, ganhar mais reconhecimento nacional e quando na escola a garota popular chama ela para participar de uma festinha do pijama de garotas, é um clubinho de garotas, o que é ridículo. É claro que ela não se encaixa, ela não quer ficar falando de namoradinhos, quem ela pegou e quem ela não pegou. Ela quer jogar xadrez, porra. É claro que ao sair da casa, ela rouba uma garrafa de uísque. Em Vegas, pra uma competição, é a primeira vez que a Beth perde pra alguém e ela perde pro campeão nacional, o Benny Watts. E é nesse mesmo episódio que ela encontra o Townes. E o Townes diz, ei, você não quer vir pro meu quarto não pra gente tirar umas fotos? E cara, quando você chama alguém pra ir pro quarto, você não tá chamando pra tirar foto, nem pra conversar, né? Pelo amor de Deus. É por isso que no livro, por exemplo, mostra que ela, cara, a gente deveria estar transando. O que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo? É claro que ele pede desculpas pela confusão, porque chega o namorado dele, basicamente, e é claro que... Claramente ele é gay. Ou bi. A série também não aborda e não entra nesses assuntos.
Ela só, tipo, isso é normal. Deixa acontecer. Ok! É o momento que pela primeira vez a Beth vai enfrentar o Borgov. E é aqui que mostra por que ela perde. Ficando brava, ela perde a partida. E ela também perde a mãe. É claro que não é pelas mesmas razões. Infelizmente, a Alma morre depois de uns dias de felicidade quando é abandonada novamente pelo Manuel, um namoradinho que ela tava tendo à distância. Isso é muito engraçado. Não é engraçado, ela morre também. Droga. Ela começa a achar que foi abandonada, claro. E ela começa a ficar triste e tal. E abatida, claro. A Beth acha que é por causa do Manuel, mas não é. Ela tava com hepatite. E isso tudo piorou porque ela era alcoólatra. Curiosamente, foi ela que introduziu, ela que ofereceu até o primeiro álcool pra Beth. E ela se torna também uma alcoólatra. Triste isso, né? E isso mostra como as duas mães tiveram grande influência na forma como essa garota se desenvolveu e até nos problemas que ela se entrou. Eu adorei o relacionamento das duas. Foi um relacionamento de, digamos, uma precisava da outra e elas acabaram se completando e funcionando muito bem. E eu também gostei da forma como a série representou tudo isso. De volta a Kentucky, esse é o começo do episódio 5. Nós estamos indo para os melhores momentos, eu diria. Os episódios sempre começam com uma fala da mãe da Beth, a mãe original, que se matou. Quando a Beth estava se tornando mais popular, ela foi entrevistada por uma repórter que acaba ligando duas coisas, genialidade com psicose. E ela, tipo, sua mãe morreu do quê? É uma chatice, porque a Beth começa a acreditar que o fato dela ter essa mente brilhante também pode ser o que pode levá-la a ter mais problemas à frente. Problemas de relacionamento, problemas com drogas e álcool. Tudo isso acaba sendo por interferência, por influência justamente dessas duas mães. Primeiro por causa das palavras da mãe original, que claramente sofria de algum tipo de... Bem, pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser muita coisa. Mas o fato dela ter se matado já mexe muito com a filha, claro. O que isso causa? Abandono parental é foda. E é com razão que a Beth acaba se sabotando no momento mais importante da vida dela. E já já a gente fala disso. É nesse episódio que o Harry Beltic, aquele cara mesmo, o campeão estadual que a Beth venceu, acaba aparecendo e se oferecendo pra treiná-la. Sabe, ela tem esse ar de superioridade como se ela não precisasse, mas ela acaba cedendo e realmente agora passa de talento para estudo. Não é à toa que o Sr. Scheibel deu um livro pra ela. Os dois acabam tendo um relacionamento, mas claramente a Beth não tá nem aí pro relacionamento. E o Harry quer algo mais. Ele também percebe o uso de álcool e o do remédio que a Beth tem. E ele acaba também fazendo essa ligação outra vez de psicose com problemas, por exemplo, como toque e abuso de drogas e álcool, que a Beth tá indo por esse caminho. E ele vai embora porque ele diz, cara, o meu pai é alcoólatra. Eu sei, eu tô vendo os sinais. Eu também tô vendo que você não vai querer muita coisa comigo, né? E ele vai embora. No próximo campeonato, ela precisa enfrentar o Benny Watts novamente, o campeão nacional. Ela tá focada, tá sem álcool, tá bem. Mas ela, no momento em que ela vai comprar café, ela encontra o Benny Watts novamente. E ela começa a jogar com ele um jogo rápido de xadrez. E ela vai perdendo. Mas... Bem, eu pensei que ela realmente tinha perdido pro Benny, cara. Eu realmente pensei. Porém, lendo as descrições, a descrição oficial, lá diz que ela tava, na verdade, testando as fraquezas dele. Uau! Isso sim é genial. E na noite seguinte, ela acaba vencendo em 30 jogadas. Tipo, realmente, então ela tava só aprendendo as jogadas dele. E no final do episódio 5, o que acontece? Como sempre, a Beth tá tomando um goró e o Benny Watts aparece, se oferecendo também para treiná-la. O que é muito legal, porque agora, que ela é campeã nacional, ela precisa enfrentar o Borgov novamente. Mais 2 vezes, na verdade, né, gente? A coisa mais legal em toda essa troca deles é quando ela diz, nossa, que cabelo bonito o seu. E é um código, tipo, quero te pegar, bicho. E ele simplesmente diz que nada de sexo. Eu vou te ajudar, mas nada de sexo. É claro que isso não se segura por muito tempo. Ele a convida pra ir pra Nova York. Bem, e eles vão. Eles estão dirigindo e tipo, me fala aí... Começam a falar em russo. Eles estão aprendendo russo juntos. E do nada eles começam a jogar também. Pra passar o tempo. Eles estão jogando mentalmente. Meu Deus do céu, que inveja. Queria ser inteligente assim, caralho. Por fim, eles chegam em Nova York e como tanto a gente como a Beth acha que ele, tá morando num apartamento legal. Mas não é não.
Ele mora no porão, basicamente. No subterrâneo de Nova York. É muito comum. Então, ok. E eu sempre parei pra rir. Sério, tem que rir, tem que rir. Quando a Beth começa a inflar o colchão dela pra dormir, tipo... É hilário, cara. É hilário. Mas o momento realmente mais, assim, legal e significante é quando, depois de eles estudarem tudo que tinha pra estudar, alguns amigos do Benny acabam aparecendo pra tomarem um gorozinho. Eles começam a jogar. Mas claro que eu preciso lembrar que também aparece uma garota em que a Beth acha ela muito interessante. Ela é uma modelo e a Beth tem tudo a ver com moda. Ela adora moda. E elas conversam, tal, e eu tô torcendo pra vocês duas, né? Tô torcendo. Nessa noite, eles começam a jogar outra vez o xadrez rápido, mas dessa vez a Beth vai jogar contra os 3 caras ao mesmo tempo, e ela ganha todas as vezes. A melhor coisa da série é que cada episódio é cheio de coisa. Sempre acontece algo, a história progride, os anos se passam e você nunca vai ficar entediado, muito menos nas batalhas de xadrez. Agora é 1967 na França. A Beth precisa enfrentar o Borgov e... sim, é aqui que a série começa. Essa primeira cena aconteceu aqui. Na primeira noite, a Beth tá super focada, estudando os jogos do Borgov, mas na segunda noite, uma pessoinha liga pra ela. Pois é, a garota que apareceu antes no apartamento do Benny aparece aqui na França. Se você pensou que ela poderia ser uma agente russa, well, eu acho que você estava certo. Porque faz todo sentido ela aparecer pra finalmente, tirar a Beth da sobriedade. Ela tava sóbria e de repente começa a beber antes de enfrentar o campeão russo. Definitivamente tem dedo da KGB aí, né? Então nós voltamos praticamente pro início, a Beth levantando da banheira. E lembra que eu falei que parecia que eles estavam escondendo a pessoa que tava na cama? Pela série inteira, pelo menos na primeira vez que eu vi, eu pensei assim, talvez seja a Alma, tem cabelo preto, mas não, é a Cleo, é a agente da KGB. Então, tipo, se pegaram? E é claro que como ela tá com a ressaca do caralho e depois de tomar o remédio junto com álcool, é claro que ela não tá bem. Perde de lavada pro Borgov e vai pra casa. E é aqui que começa a grande espiral do álcool. Então surge mais uma vez a oportunidade de ir pra Rússia de verdade e enfrentar o campeão mundial outra vez, mas dessa vez, essa é a terceira vez que ela vai enfrentar o Borgov. Sendo assim, o campeonato realmente mundial e não apenas um invitational, não apenas um amistoso, digamos. Lembra que eu falei que as mães dela são muito... Aliás, todas as mães, cara, todos os parentes, sempre, são muito importantes e definem muito do que ela é. Por exemplo, uma ofereceu álcool e depois morreu, ou seja, ela foi abandonada por 2 vezes. Uma se matou e a outra praticamente se matou sendo alcoólatra. O que isso causa na pessoa? Isso causa autossabotagem, o clássico, por exemplo, a síndrome do impostor. Sendo assim, o que acontece? No momento mais importante, em que ela precisava estar ligadona e participando de tudo para se tornar a campeã mundial, ela começa a se sabotar. E como? Sendo alcoólatra. Ela entra numa espiral de autodestruição. Essas coisas não têm lógica. Então ela começa a beber até cair. E eu preciso falar disso, né? Então, nós temos uma cena onde uma garota, tipo uma dona de casa, tá com uma sacolinha bonitinha assim, e o que tá escrito? Álcool. Tipo, eles glamorizaram isso. Por quê? É porque a gente precisa voltar pros anos 60, onde tudo era bonitinho, as séries, né, sempre mostravam o casal, uma família perfeita, o sonho americano. Afinal, eles precisavam vender tudo isso durante a Guerra Fria. Mas durante esse período também, né, nós tinha um monte de guerra, o americano tem sempre guerra, então os caras voltavam pra casa traumatizados ou sem algum membro. Ou seja, eles iam beber. Mas tinha outra epidemia rolando também. As donas de casas perfeitinhas com suas casas, com seus gramados verdes. Bem, nem tudo era tão perfeito. Afinal, houve uma certa, como eu disse, epidemia de abuso de álcool e remédios na classe média americana. As mães estavam sendo cada vez mais alcoólatras e mais, abusando de remédios. Ou seja, ansiosas e deprimidas. Uma série que acontece isso, por exemplo, é Mad Men. Mad Men, nós temos o Don Draper e a Betty Draper. Ou seja, o casal perfeito aos olhos de quem tá olhando por fora, 2 filhos lindos, mas a mulher não se sente feliz.
O que tá acontecendo? A clássica dona de casa entediada, ela quer fazer alguma coisa. Isso também acontece em F is for Family, que a mãe precisa de um propósito. Então ela começa a vender Tupperware. Aqui, pelo menos em Mad Men, o que acontece é, ela vai ver o psicólogo. Só que a porra do psicólogo diz tudo pro marido. É como se a mulher fosse uma criança. Propriedade do cara, né? E isso acontece com a Alma. A Alma, como é praticamente abandonada pelo marido, ela começa... Os médicos receitam o tal do remedinho. O remedinho que vai deixar a dona de casa, ó, perfeita. E ela abusa tanto do álcool quanto do remédio por causa de sua ansiedade. A família perfeita americana. Mas o melhor momento realmente é quando aparece a Jolene no final do episódio 6. Jesus fucking Christ. Apenas quando ela chega que a Beth finalmente sai dessa espiral de autodestruição. A atriz que faz a Jolene é simplesmente perfeita. Por quê? Olha, quando a história não segue aos clichês de criar uma bully, de criar rivalidade feminina dentro de um espaço, cara, a gente tem que aplaudir essa série. A Jolene é uma ótima presença na vida da Beth, cara. A Jolene nunca foi adotada. Ela foi pra faculdade com uma bolsa de estudos de educação física pra fazer esportes. Mas acabou que ela descobriu algumas coisas sobre a faculdade e decidiu fazer ciências políticas. Agora, ela trabalha como assistente jurídica e é praticamente uma sugar baby do lado. E também tá juntando pra ser uma advogada. Isso é muito legal, cara. Mas o fato é de que a Jolene apareceu porque o Sr. Scheibel morreu. Ou seja, elas precisam ir para o funeral. Na viagem, elas decidem visitar o trailer antigo, onde a Beth viveu quando ela era criança. Engraçado que ela era rica. A mãe dela era rica, o pai dela era rico. Ela acabou num orfanato. O retorno dela pro orfanato é uma coisa muito foda, porque inicialmente ela não quer entrar, mas depois ela entra, ela volta, ela relembra, ela vai no porão e vê que o Sr. Scheibel tinha um mural com todas as fotos dos campeonatos dela, ou seja, eles todos estavam acompanhando o sucesso dela. Tô falando que eu chorei pra caralho nesse episódio. Quando ela encontra a fotinha que tirou com o Sr. Scheibel, cara, eu chorei muito nessa parte. Muito mesmo. Enfim, então ela retorna. Ela sai de lá e vai chorar nos braços da Jolene com a fotinha, cara. No final, nós temos todo mundo se juntando pra ajudar a Beth e ela não tá sozinha. Ou seja, nice! Nós descobrimos que o Borgov é um cara legal. Ela usa a moda, os vestidos de época, a moda mesmo, né? O fashion, como forma de mostrar que a Beth tava crescendo, tava acompanhando a cultura pop. E, por exemplo, no final, ela tá vestida como uma rainha, praticamente. E o que ela vai fazer pelo resto da vida? Ela vai jogar xadrez. O Gambito da Rainha é uma adaptação perfeita de um livro que já era bom o suficiente e que aborda temas sérios de forma realista e também super responsável. Ela é progressiva, mas também não toca, não aprofunda, o que às vezes nem sempre é bom. Afinal, o foco é a garota e o xadrez. E ela conseguiu tornar o xadrez a coisa mais excitante, incrível e tipo, quem assiste vai querer jogar xadrez. Não é à toa que se tornou a coisa mais procurada no Google esse mês. Quer dizer, não mais procurada, mas aumentou pra caramba a busca. E a série também está entre as 10 melhores. Por quê? Porque eles souberam contar uma história excitante que onde tinha certo desafio, souberam lidar com os fatos, tem uma atriz incrível. E afinal, eu acho que também tem uma coisa ótima, que é quando o mesmo cara dirigiu e escreveu os 7 episódios. O que acontece? Às vezes uma série tem 8 episódios, mas cada diretor dirige 2 episódios, outros 2 episódios, e você tem, sim, uma variação na qualidade, digamos. Aqui não acontece. Aqui se mantém a qualidade, se mantém o ritmo, se mantém o estilo. Eu não achei defeito, de verdade. Amei muito. E se você não terminou de ver o Gambito da Rainha querendo jogar xadrez, você viu errado. O que deu errado com o Gambito da Rainha? Nada, deu tudo muito certo. E não é à toa que eu amei essa. Ué, amei demais. Esse foi mais um que deu errado. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo. Tchau. Nem lembro mais como é que vai essas coisas. Fiquei tanto tempo sem gravar. Meu Deus.